E agora vou ao encontro de alguém que também nos vai tratar da saúde, mas neste caso da postura, particularmente aqui das cruzes, não é? Como a gente diz às vezes, a nossa coluna vertebral, porque se há coisa que os portugueses se queixam, e agora mais ainda, é de dores nas costas. João Silva, é isto, não é? Olá, bom dia. O João Silva Parece que sim. osteopata, Exatamente. mas não foi sempre osteopata. Descobriu a osteopatia, olha, porque a vida teve assim um momento menos simpático, não foi? Exatamente. Tive um percurso que fui militar, tive outras profissões, mas devido a um acidente automóvel acabei por sofrer lesões na coluna aos 20 e poucos anos e que depois acabou por destruir os discos, criar várias hérnias discais, que na altura, e depois vim a descobrir mais tarde, que sempre que se tem um acidente de capotamento de automóvel... Foi um acidente grave. Foi um acidente grave, que nem sempre aparece nos exames, no TAC ou na ressonância não aparece logo. O que é que não aparece? As lesões nos discos? Não aparece aquela lesão, ou seja, existe um esmagamento do disco, mas ele como ainda está hidratado, ele volta, ou seja, o exame não é feito com nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de peso, então ele é enganador naquelas primeiras horas, quando se dá o acidente. E depois, mais tarde, vem-se então a notar, dia para dia, a deficiência do disco. Mas começou a ter cada vez mais dores, mais e fazer dores fisioterapia. Mais problemas. Inicialmente ainda não, teria que fazer colar, porque tenho várias... Eu sou o pior dos meus pacientes. Então tenho várias hérnias discais, a cervical é o pior, em que foi tudo devido a esse acidente. E não havia operação que resolvesse? Havia, foi seguido por vários especialistas, muito bons. No entanto, é que quando existe compressão de algumas partes de raízes nervosas, ou quando já começa a existir, passado uns meses ou um ano ou dois, degeneração que começa a pinçar a medula... Então isso podia ser pior a operação? Podia deixá-lo paralisado? Exatamente, o problema é quando começa a pinçar, a querer haver ali a compressão da medula, nem todas as cirurgias são adequadas ao 100% viáveis. Depois mal conhecia, que a medicação, conseguiu encontrar a solução. Exatamente, a medicação não aliviava, mas nunca tratava, e ter 20 anos e ter um prognóstico de que pode ficar numa cadeira de rodas a qualquer momento, se fizermos a cirurgia, há 70%, 80% de hipóteses de correr mal, está a ver, não é? Uma pessoa tem que ir à procura, sei lá, de tudo. Até de um bruxo. Até de um bruxo, exatamente. E foi aí que alguém, depois, fez uma coisa estranha, uma manipulação, uma coisa de segundos. Um osteopata. E parece um osteopata, um senhor já de idade, e que parece que tirou-me um peso de cima, parece que o mundo estava sobre a minha cervical e de repente tirou. Eu já tinha parestesias nas mãos, ou seja, as mãos dormentes, os braços, logo desde o ombro por aí abaixo, e isto com 20 anos, não é? Quando uma pessoa está com aquela força toda. E de repente aquilo ficou bom. Depois volta sempre aquela tensão, porque as hérnias estão cá à mesma e vão estar sempre. Olha, mas ao fazer essa correção... Eu vou aqui pegar nisto. As hérnias são assim umas bolinhas, não é? Que se formam aqui entre estes Exatamente. discos. Se me permitir... Pois, eu de médica não tenho muito. Eu posso tentar. Ou seja, isto é a coluna vertebral, que é uma peça maravilhosa e que todos nós dependemos, efetivamente, Sim. a nossa saúde depende um bocadinho da coluna vertebral. E quase todos temos um bocado torta, não é? É a tensão muscular, é o que quer que seja, que influencia a estrutura. Isto que essa câmara conseguir fixar... Isto é uma hérnia. Isto é uma hérnia. Sim. Ou seja... Isto são tudo discos, nós temos os discos, que eu por vezes disse que é como a esponja de lavar a louça, Sim. que consegue suportar até o líquido, que ele tem que estar hidratado, e alguma pressão, como se fosse um amortecedor. Quando existe uma hérnia discal, existe o Essa coisinha vermelha que está aí. Aqui, lá, ou seja, baixe lá assim um bocadinho que é para a gente ver. Existe o extravasamento do disco, que é aqui. Sim. Então aqui conseguimos ver o disco em perfeitas condições, vimos uma vértebra e vimos a outra, aqui já existe um extravasamento do disco. E isso dá dores. Este disco, neste caso, está a influenciar o lado direito, dá dores enormes. Quando existe depois aqui uma disfunção, eu vou criar aqui uma disfunção, que a vértebra roda, ela roda aquilo, comprime o nervo que vai influenciar a dor ciática.
E Olha, já estou aqui cheia de dores nas costas só de olhar para isso. Só estou a pensar o que é que vai aqui dentro. E aí é que a osteopatia, de uma forma manual, sem medicação, sem grandes magias, uma questão mecânica, tem que saber qual é a biomecânica da coluna, corrige, cria mais espaço e este travasamento do disco, ele volta a recolher. Ele se recolher, ou seja, isto é um líquido, ele volta a recolher, então ele não está a inflamar o nervo, não está a tocar. Porque Mas se imaginar... faz-se numa manipulação assim, trac-trac. Exatamente, é esse trac-trac. É este trac-trac, não é? Mas dói ou não? Ou não tem tempo? Não temos tempo? Só dói muito. Ou seja, dor tem a pessoa quando está em estado agudo. Sim. Doer, a manipulação bem feita, não dói, é muito agradável. E sente-se logo um alívio enorme. Sente-se logo um alívio imediato. Qualquer criança, qualquer jovem... João, as pessoas agora, sobretudo as pessoas mais velhas, estiveram muito tempo em casa, com muito poucas possibilidades de sair à rua, de dar o tal passeio higiênico. Os ossos, os músculos, esses nervos todos vão achando que não me vou dar ao trabalho, vou ficar aqui um bocadinho atrofiado. E o que é facto, eu li um artigo muito interessante de uma médica ou enfermeira que recebe agora os seus utentes com mais idade e estão com menos andar, com menos a capacidade de se moverem melhor, com mais dores nas articulações. Como é que estando em casa, porque ainda não podemos sair assim tanto, as pessoas podem fazer qualquer coisa para não ficarmos todos perros? É assim, para começar temos que fazer todo o tipo de exercícios, movimentos. Sim. Ao longo desta temporada eu tive de ajudar algumas pessoas telefonicamente. Nós, como osteopatas, eu na qualidade de osteopata estou limitado. Se eu não estou fisicamente ou a mexer nos tecidos para corrigir a coluna ou a parte do aparelho musculoesquelético, só posso dar indicações pelo telefone. E neste caso tive que recomendar muitas pessoas, e recomendo, a que dessem a volta à mesa, se a casa é pequena, fizessem agachamentos até seguros uma cadeira para não cair às pessoas de mais idade. Nós fizemos muito exercício, Tiago. Deitassem-se no chão ou na cama, levantassem uma perna, levantassem um pé, a fazer a nível do desbloqueio da cervical, todos os movimentos possíveis e imaginários, parar é que não. Temos a parte das pessoas de efetivamente mais idade. Mas os problemas que eu constatei até não são tão esses. Porque nós, a nível do nosso organismo, ele começa a ter problemas quando temos muita tensão muscular, muitos esforços, muita rigidez. Então, repare, as pessoas reformadas estavam limitadas, mas a faixa etária dos 35 aos 45 que têm filhos, que não sabem onde é que haviam de ir buscar comida, o que é que haviam de fazer comida, que tiveram que entrar em trabalho, teletrabalho, viram os ordenados, e esses ficaram, para além das dores, da má postura, porque todos os dias saíam, iam ao ginásio ou faziam tarefas, tiveram que ficar confinados em casa sem respostas, sem conseguir lidar com os filhos, com muita tensão muscular. Porque a ansiedade também cria muita tensão muscular. Com muita tensão muscular, que depois a tensão muscular deixa-nos em estado depressivo, mas efetivamente comprime, por exemplo, a nível da coluna vertebral, comprime toda a coluna, que faz com que os discos estejam mais comprimidos, as hemifacetas das vértebras comecem a rodar e a entrar em disfunção, começam a provocar muitas dores de cabeça. E é um dominó. O organismo não funciona bem, então o sistema imunitário também fica fraco. Porque o nosso organismo funciona muito bem, é uma máquina perfeita, mas tem que funcionar em harmonia. É como um teclado de um piano. Se as teclas não funcionarem, não está tudo desafinado. Está tudo desafinado. A osteopatia, felizmente, consegue eliminar as dores de cabeça. Olha, traz aí uma almofadinha, vai mostrar exercícios que se pode fazer. É assim, a almofada é porque, desde as pessoas grávidas, as pessoas estão muito tempo em casa, que estavam com dificuldade, eu tive que fazer algumas explicações com o gelo e o calor, o que é que a pessoa pode fazer em casa sem ter que recorrer à medicação ou ao médico, a colocar a almofada em algumas partes do corpo. Até porque as pessoas às vezes no seu escritório tem uma cadeira ergonómica para trabalhar, chegam a casa, têm uma cadeira banalíssima e estão ali as mesmas horas junto ao computador e vamos ficando cheios de dores aqui e acolá. É a má postura. E atualmente cada vez pior, por todos nós. E falo todos nós porque eu também tenho filhos e tenho também, por vezes, má postura. Nós ficamos assim, estamos agarrados ao computador e ao telefone. Antes era 20%, agora é 90%, que é o trabalho, é o lazer, é tudo. É que nós nem temos noção desta posição, que é isto, não é?
cria aqui Exatamente. uma tensão nesta zona. E são tantas horas já começa a provocar uma degeneração óssea, uma curvatura e escoliose. Então nós temos que aprender a retificar a postura, Sim. por vezes até colocar uma almofada pequenina ou algo aqui atrás. Sim, para fazer a curva lombar natural, não é? Exatamente. De preferência, levantar o telemóvel, já que tem que estar, levantar o mas telemóvel. os Ou criar uma... isto depois ao fim de um bocado cansa. Exatamente, é a altura do largar. Então nós já percebemos que chegámos àquele timing. Mas os braços nós depois podemos fazer alongamentos e não prejudica o organismo todo. A coluna prejudica. Depois, por exemplo, passamos muitas horas à secretária, ter tipo uma caixa de sapatos é a altura perfeita para colocar debaixo dos pés, para poder ter então uma altura. Sim. Que, dessa forma, nós temos de estar sempre a criar a tal curvatura, mas a aliviar a tensão. E quando me pergunta pela almofada, a almofada é porque a pessoa, se estiver deitada, pode colocar a almofada sobre a região popliteia e Como fica... é que é isso? Então, eu vou-me deitar. Vou só... Eu deito, eu gosto de servir de cobaia. Diga-me lá, então, Pronto. eu... Neste caso está deitada, mas está com muitas dores. Sim. Tá. Eu às vezes parece que me acordo com mais dores nas costas do que aquelas com que me deitei. Pronto, então pode-se deitar. Sim, deito-me. Oh, que bom! Está com muitas dores. Se Sim. nós colocarmos a almofada aqui, Sim. desta forma... Por baixo dos joelhos. Por Sim. exemplo, é a região popliteia debaixo dos joelhos, Sim. já vai se sentir muito mais aliviada a nível da lombar. Aqui, não é? Porque Pronto. a lombar fica Exatamente. mais relaxada no chão. Depois, todos nós temos uma toalha, uma coisa qualquer, por Sim. exemplo, faz uns alongamentos, pode pegar aqui no joelho Sim. e faz um alongamento. Mas, por exemplo, quando é a nível da dor ciática, e essa Sim. que é a parte fundamental que nós ficamos... Como é que nós reconhecemos uma dor ciática? Quando a tiver, vai conhecê-la, porque ela dá uma dor de tal maneira forte. Mas, por exemplo, todos têm um cinto, todos têm uma toalha. Ai, todos não têm se algo. vai despir! Pode, ainda não. Então, É podemos cedo. levantar. Eu Sim. desafio a pegar, por exemplo, coloca, tenta, Espera aí, sim. pronto, Ai. tenta esticar a perna, tenta Estico. esticar, Agora é que toda a gente vai e agora perceber que eu estou vai tentar fazer o alongamento, porque o nervo ciático faz, quando temos o nervo, Não, a só me dói inflamação, aqui. exatamente, temos que fazer o alongamento, mas neste momento, felizmente, não está tenho com uma dor ciática. ciatalgia. Sim. Mas quando está, isto permite que faça um alongamento E e vai alivia a dor. aliviando, exatamente, Sim. vai aliviando. Depois, uma vez que está em casa, joga com um, joga com os dois. Põe os dois, Exato. Por exemplo, isto mas são sem só... sapatos altos, não é? Pronto, isto são só... Sem estragar o Isto cinto. são só alguns exemplos de alongamento. Sim. Depois, podemos, também da mesma forma, claro que pode fazer com os dois, Sim. podemos virar ao contrário e fazer, então, um bocadinho de extensão da coluna. Como é que é isso? Fazer a Aí prancha? já seria... Sim, exatamente. um Eu bocadinho. faço, é o que me pedirem. Por exemplo, Sim. quando está a pessoa que está Faço aflita... e de saltos altos. Por exemplo, Sim. a pessoa que está Põe com debaixo muita... da barriga. Exatamente. A pessoa, quando está muito aflita da lombar, Sim. não consegue estar deitada de barriga para baixo. Sim. A única forma de o fazer é colocar usando uma almofada. uma almofada debaixo da região abdominal. Dessa forma consegue estar, porque senão corre o risco de se deitar na cama e não se conseguir levantar, tem que ir lá alguém. Agora, peço E às vezes as licença pessoas estão sozinhas. para tirar. Pronto, então agora nesta posição, Sim. pode estar nessa posição. Uhum. Não, agora vamos fazer então um bocadinho de extensão. Coloca estico? as mãos. Assim? Não. Para trás? Não, coloca as mãos aqui. Aqui. Aqui, agora levanta o tronco. Exatamente. Pode fazer assim um bocadinho a pouco e pouco, que vai ajudar a libertar. Eu agora peço então que coloque de joelho. De joelhos. Sim. Por exemplo, esta é uma técnica boa. Tente fazer alongamento para trás. Assim. Anca para... Exatamente. E agora faz que é conta. tão bom. Exatamente. Vamos alongar essa parte. Ai, carregue. Que consegue fazer sozinha. Sim. Consegue fazer sozinha esse tipo de alongamento. Esteja à vontade. Agora, tente esticar. Sim. Tente esticar mais os braços. E agora imagine que está a tocar piano, por exemplo. Sim. Faz para a direita, não, leva o corpo mesmo. Ai, vou Faz aqui. para a direita e faz para a esquerda. Dessa forma, sozinha, sem qualquer ajuda, Sim. está a E libertar... depois, se eu estiver esta sozinha, tensão. levante-me disto. Imagina que eu fico assim. E não tenho. Ai, pera, não posso aproximar de si. É nesse momento que tem a almofada. Não, tem que ter o telemóvel para chamar socorro. Não, nesse momento a almofada está a ver o Alô Portugal descontraídamente para relaxar, porque é importante descontrair os músculos. Depois, por exemplo, se tem muita tensão muscular... Tenho muita tensão aqui. Eu Eu vi po- uma data de gente lá em casa, de certeza. Eu posso lhe tentar colocar aí as mãos e fazer Sim. um pouco... Não, neste caso pode-se deitar novamente. Então, deita. Não, como Ai, estava. já tenho mais um convidado. Perdão, como estava. Então, Barriga para cima. Barriga para cima, está bem.
Ai, Eu tenho que ir para aquele lado. este programa estava a dar-me trabalho. Virada para... Sim. Claro. Deixa. Deite-me, pronto, Exatamente. vá. Ai, olha, lá na Regi está tudo a querer este tratamento também. Nível da cervical, muita atenção é como lá. Não me está vai aqui. fazer trac-trac. Se quiser, posso fazer. Não, que eu tenho medo. Pronto, neste caso, nós bloqueamos toda esta parte. Ai, que bom. Sim. Não podem mandar vir o Zé Figueiras fazer o resto do programa, que eu estou aqui também. Neste caso específico, por exemplo, está com uma ligeira rotação aqui no nível da C2. Sim, isso é o quê? Está mal posta? Não está... Está ligeiramente lateralizado, o que Sim. pode provocar dores de cabeça e até dormências do lado esquerdo. E um E isto é uma osteopata- correção que é só de um segundo. Então faça lá. Ai, 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 ai. Bem, convosco tivemos... Vai sair de maca? Não, isto hoje ainda não correu mal. Não, sim. Olha que eu estou cheia de medo, já estou cheia de nervos. Nós bloqueamos assim e já está. Pronto, não se passa Espetacular, nada, fez não dói trac-trac, nada. mas estou Exatamente. viva. Ainda, penso que ainda mexe os pezinhos, mexe tudo. É uma coisa simples. Mas é no de instante. bloqueio. Então, mas, Pronto, mas para vocês, chegarmos aqui os temos que fazer a osteopatas, avaliação, pois, temos que os trabalhar os tecidos osteopatas moldes. Vão lá com as mãozinhas e coisa e não sei o quê e percebem logo Muito o que é que se sensível. passa. Não é Sim, preciso porque- fazer taques nem essas coisas. Não, porque nós, infelizmente, agora, depois de um tempo, começamos a ter um olho clínico, uma palpação diferente, cada um Sim. depois desenvolve mais técnicas. Mas se for preciso. Como percebe, eu conheço todos os seus sintomas, porque infelizmente eu tenho Pois. todos os sintomas, daí que eu sei. Eu diria na pele, mas não é na pele, é nos ossos. Exatamente, Não é? daí que eu consigo sentir aqui as vértebras, consigo Sim. sentir a tensão e depois, ao longo do tempo, cada um especializa-se mais numa parte ou Sim. noutra parte. E claro que isto tem que haver muita sensibilidade, porque Olha, agora estamos vai a ter falar- muitos fregueses. Agora as pessoas estiveram em casa. Estamos a falar de coisas de milímetros, tem que se Sim. conhecer bem a biomecânica, porque isto não é uma brincadeira. Sim. Tanto se pode corrigir, como se pode colocar em disfunção. Pois. Ai, muito obrigada, vai-me levantar, não é? Estou espetacular, hein? Estou um bocado despenteada. Mas Agora, isto. Agora, toda a estrutura, neste momento fez Ficou só... molinho aqui. Exatamente, existe Ficou muita muito tensão. mais molinho. Agora, toda essa parte liberta. Agora, quando se levantar, vai ter a sensação de uma leveza enorme. Estou ótima. Ai, desculpem, levantei-me em frente à De câmera. uma leveza enorme, porque toda a estrutura da coluna agora vai ter influência só derivado dessa vértebra, por exemplo. Olha, João, eu podia dizer que gostei desta conversa, mas é que eu não gostei só da conversa, eu gostei da consulta, do tratamento, gostei de tudo isto e, sobretudo, eu acho que. É que está mesmo bom, hein? Eu acho que isto ajuda muito as pessoas lá em casa que sentem que estão com aquelas dores de quem está há muito tempo sentado, que também se desleixou um bocadinho e ficou só em frente à televisão, ou só ao computador, ou só ao telemóvel e não trabalhou a sua postura, não andou, não se mexeu e agora sente, obviamente, os reflexos disso mesmo. Sei que eu estava a dizer que vai ter muitos clientes nos próximos tempos. Sente-se, é importante que a pessoa coloque o seu organismo a funcionar em plenitude, quer para não ter dores, quer para o organismo funcionar no combate de outras doenças, quer a nível do sistema imunitário, quer a nível de dormências, quer a nível de destreza para pegar a... Até porque quando estamos com dores, e basta uma dor de cabeça, basta aqui um incómodo na cervical, nas costas, em qualquer... para nós nos sentirmos e nos deixarmos ir mais Eu vou-lhe só abaixo. falar de dois exemplos. Tem que ser muito rápido, que eu tenho outras pessoas. Muito rápido. Por vezes influencia a nossa vida futura até a nível profissional. Por exemplo, eu tive uma comissária, tenho muito pessoal da comissária de bordo, que não conseguem, querem entrar, mas não conseguem entrar devido à falta de 2 centímetros. A mulher tem muito esse problema e eles mandam para trás. Então, vão fazer tratamento comigo, e eu tenho 2 casos específicos, foi fazer tratamento comigo, após corrigir a coluna, voltou a fazer o exame, passou, fez... Que ficou com mais 2 centímetros? Claro, porque ao corrigirmos a coluna, nós ficamos mais direitos. Repare, quando está mal, ficamos mais com a Eu sou postura do muito torta, sou coitadinho. muito marreca. Após um ano, quis ser piloto, hoje em Sim. dia é piloto, estamos a falar de uma jovem, que voltou a ter o problema dos 2 centímetros. Voltou a ter comigo, Almeirim, fez a correção da coluna. É um orgulho tão grande, nós podemos mudar uma vida de uma pessoa por causa disso. E até é uma pena aquele entrave dos 2 centímetros, quando a pessoa era mesmo dedicada por amor àquela profissão. E tive outra situação, tenho muitas situações de alunos com 20 anos que não conseguem terminar a licenciatura porque já não conseguem refletir, o oxigênio não chega ao cérebro. Ao causa de desbloquear-se a dores. cervical, não é as dores, é isto faz compressão.
Quando te fala de sentir mais leve, é porque passa a haver mais sangue ao cérebro e consegue raciocinar mais depressa. Os jovens acontece muito nas épocas dos estudos. Eles chegam a um ponto que entram em paranoia. Olha, sabe uma coisa? Vou combinar mais consultas consigo, mas vem cá fazer as consultas. Claro que faz sim, a terei mim, muito faz aos gosto. nossos espectadores, Terei mas muito também eu gosto. sei que tem uma página de Facebook onde as pessoas o podem contactar. Nós, aliás, já mostramos. João, muito obrigada por É só este procurar o esclarecimento. osteopata João Silva ou osteopatas de Silva, Almeirim, que osteopata vai logo João encontrar. Silva, e vai com certeza poder marcar a sua consulta, ter o seu conselho clínico ao nível da osteopatia e se calhar encontrar uma solução para esse mal-estar permanente que vai sentindo.